Testando. Aí. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem, dependendo do fuso horário que vocês estiverem na cabeça de vocês. Alguns nomes eu conheço, né, mas a maioria aí é inédito, pelo menos no meu campo visual. Assim, talvez a gente já tenha feito conferência em algum momento, videoconferência em algum momento na vida, né? Olha, um passador, será que chega até esse lado? E se eu testar lá no fundo? Tá vendo, Rebeca? Eles têm bateria. Meus alunos, eu tenho direito a fazer bullying com meus alunos, assim. Então, meus alunos vão sofrer bullying, os que eu sei o nome também vão fazer bullying. Então, pelo menos à tarde, vocês vão ter palestra / stand-up. Então, vai ser um pouquinho divertido, assim, a aula, né? Então, eu me chamo Christopher. Esse é a maldade que todos os pais fazem com os filhos, porque eu tenho que soletrar meu nome o resto da vida. Eu não sei se com vocês acontece isso também. Né? Mas Christopher é um inferno de soletrar. Schneider, pior ainda, porque meu Schneider está errado. E os Cerqueira, às vezes, eles escrevem com S. Então, assim, eu passo sempre esse problema na vida de soletrar meu nome. Eu sou formado engenheiro da computação em Itajubá. Então, eu falo um pouquinho de mineirês, então o sotaque vem um pouquinho carregado pelos esses anos que eu fui embriagado com pão de queijo e outras delícias de Minas Gerais. Pé de moleque, tudo isso que é muito bom na região lá de Itajubá. E eu tenho mestrado e doutorado aqui do outro lado da cerca, que é o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eu pulei a cerca para lá de cá em 2018, e desde então eu venho aí dando aula no ITA e colaborando no Centro Espacial ITA, o qual eu convido todos a conhecer, se tiver tempo aí durante a semana. E, em particular, eu venho pesquisando alguns tópicos que a gente vai ver hoje, 2 deles em particular, engenharia simultânea e engenharia de sistemas, entre parênteses, baseado em modelos, que é o título da palestra de hoje. Apresentar essa nuance que tem entre engenharia de sistemas e engenharia de sistemas baseado em modelos, e um pouquinho dessa diferença. Eu não sei se isso aqui fica disponível, o PowerPoint, mas tem todos os links aí que vocês podem encontrar, né? Bem, o nosso laboratório fica, a gente está por aqui, acho que a gente está bem aqui. O nosso laboratório fica bem nesse cantinho, Centro Espacial ITA. O Centro Espacial ITA, ele trabalha com uma metodologia de ensino chamada Project Based Learning. Então, a gente tem vários projetos que os vários alunos vão participando em pontos diferentes, né? Então, cada projeto aí, uma quantidade de alunos colabora, e com isso eles vão fazendo suas dissertações, teses, iniciações científicas e assim por diante, né? A gente tem essa infraestrutura, né? Então a gente tem um laboratório que é o laboratório que eu fico, que é o laboratório de concepção de sistemas. Então toda essa conversa de hoje, ela está localizada só nessa salinha aqui. A gente tem outros laboratórios que os alunos vão fazer engenharia, vão fazer suas atividades, vão construir satélites, drones, ou o que for. Mas a gente está focando essa apresentação só no que acontece nessa salinha aqui, que é a salinha mágica de divertimento, que a gente fala um monte de besteira e temos Cavaleiros do Zodíaco lá, para quem tiver curiosidade, a gente realmente tem Cavaleiros do Zodíaco. O Major Rondon está de prova, meu chefe, né, eu tenho Cavaleiros do Zodíaco mesmo, não tenho? Tá vendo? Bullying vai rolar, eu falei com você. Né? Excelente. Então, com a devida apresentação, né, meu nome é Christopher e a gente vai falar um pouquinho sobre engenharia de sistemas baseado em modelos. Mas a ideia de hoje, assim, a gente não consegue aprofundar, né? Claro, esse é um assunto de um curso de 6 meses, eu diria até 1 ano de curso, que a gente dá casado com 2 disciplinas. Então a ideia é só passar alguns conceitos norteadores da engenharia de sistemas baseado em modelos e um pouquinho da sua relação com o ciclo de vida da DCA 400-6, para apontar como que a gente tem contribuído, como a gente pode contribuir com esse domínio de engenharia de sistemas para a concepção, pelo menos a fase de definição da DCA, para a definição de sistemas complexos. Então a gente vai caminhar um pouquinho no conceito, eu vou mostrar aonde se encaixa os trabalhos que a gente tem feito. Então, a gente vai passar por um capítulo de motivação, tem 500 slides, óbvio, né? Vocês não esperam menos do que isso, né? Então, são 500 slides. A gente vai fazer um pouquinho de motivação, introdução, falar um pouquinho de engenharia de sistemas, baseado em modelos, a gente vai focar. Falar alguns slides só para trazer a DCA 400-6 para quem não conhece. E o core da apresentação está aqui, ó, que é a multimetodologia de engenharia de sistemas baseada em modelos,
que a gente aplica. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho da aceleração da aplicação da engenharia de sistemas com uma metodologia chamada engenharia simultânea, e a gente vai terminar aí com algumas considerações finais, amarrando, né, tudo que foi apresentado. Né? Então, falar um pouquinho sobre a motivação. A motivação dessa matéria ou dessa disciplina é basicamente essa figura. Eu costumo trazer, eu faço uma piadinha no início da aula, que a gente sempre começa do início, eu começo com o caos. O caos sempre é um elemento que a gente precisa ter mecanismos ou disciplinas para que a gente consiga entendê-lo e conseguir, de certa maneira, domar o caos. O Daniel está aqui para não mentir que eu sempre começo com essa afirmação sobre o caos nessas disciplinas. Então, a gente tem, enfim, várias diferentes facetas, apesar que são todas de filme e tal, a gente tem facetas diferentes do caos moderno. Assim, a gente tem o papel da cibernética, a gente tem o espaço, tá? No caso aqui, a gente brincadeira exemplificando que o carro que o Elon Musk colocou no espaço. A gente tem diferentes tipos de interconexão agora na indústria 4.0, diferentes maneiras dos sistemas serem integrados, tanto verticalmente quanto horizontalmente, e a gente precisa de mecanismos para conseguir entender isso tudo, né? Porque senão acontecem situações como essa, assim, né? Se a gente não mapear tudo que todas as alternativas, todos os cenários que esses novos sistemas, nesse ambiente super complexo, pode acontecer coisas como essa, que um moleque de 15 anos hackeia um carro, assim, né? E derruba um carro. Então a gente tem que entender toda a complexidade de um sistema para que a gente consiga entender alguns pontos que vão levar a riscos, vão ter falhas, recalls, alterações, às vezes não vai funcionar no mesmo local. O exemplo que me veio à cabeça foi a malha ferroviária brasileira, que tem vagões, que tem trilhos que são de um tamanho, tem máquinas que são de outro tamanho, então não consegue atravessar o país todo. Então tem problemas de incompatibilidade das diversas maneiras que, se a gente tivesse um pensamento, e eu não gosto desse termo, mas um pensamento sistêmico, a gente gostaria, apesar de ser engenharia de sistemas, mas esse pensamento global, a gente poderia ter evitado uma quantidade de problemas. Então, o nosso mundo, continuando a motivação, ele está cada vez mais interconectado. Além das características dessa interconexão, é claro que a gente tem problemas associados, a gente tem coisas que surgem que não são, de certa maneira, positivas no nosso sistema, e a gente precisa conseguir travar essas interfaces ou entender maneiras diferentes dessas coisas funcionarem nesse ecossistema interconectado. A gente tem interface com praticamente qualquer sistema, tem interface com o mundo todo. E a gente precisa de maneiras de ver como esse sistema vai ser interconectado. Então a gente tem essa grande complexidade, esse grande caos que surge. E aí a gente entende que esse não é um problema simples de ser resolvido, esse é um problema relativamente complicado. Ele não tem muitas facilidades, as coisas são conflitantes. Se eu melhorar a segurança, eu perco flexibilidade. Então tem vários atributos que a gente tem que conseguir balancear, de forma que a gente consiga propor uma solução que vai ser complexa, mas que ela trabalhe com todas as facetas que esse mundo complexo exige que esse sistema tenha. Então, a gente tem esse é o nosso problema. A gente tem múltiplas interfaces, um mundo muito conectado, e a gente precisa que emerjam, que apareçam sistemas ou situações que nos ajudem a resolver esse problema. E a gente tem que ter mecanismos de entender e construir esse sistema. Não é meramente pegar um MATLAB e resolver. O pessoal que gosta de MATLAB me perdoe, mas não é meramente pegar um MATLAB e resolver. A gente tem que entender as múltiplas facetas, as múltiplas características que um sistema tem que ter, porque a gente está falando de problemas altamente complexos, né, que são difíceis ou até impossíveis de ser resolvido. Então a gente tem que balancear o quanto dessa resposta a gente vai conseguir fazer. A gente tem cenários, né, de múltiplas coisas
interagindo umas com as outras. A gente tem elementos espaciais, a gente tem elementos marítimos, a gente tem terrestres, vetores aeronáuticos, a gente tem cibernética, isso tudo aqui tem que coexistir. Como que a gente vai planejar um sistema que a gente consiga, a priori, entender todas as interfaces para cada um dos elementos que a gente tem num cenário desse? Não é uma tarefa fácil, não é abrir uma página em branco e descrever requisitos. A gente tem que conseguir entender e criar uma representação que a gente consiga capturar como essa nova solução vai interagir com cada um desses elementos. Então a gente tem que conseguir fazer essa maneira de raciocínio com esses elementos. E para isso, a gente vai entrar num domínio que é chamado de pensamento sistêmico, que é uma forma de pensamento que a gente vê o todo. A gente tenta olhar tudo que está presente para a gente, tanto do problema quanto do domínio da solução. Então a gente tenta entender o sistema como um todo. Então, para a parte de introdução, a gente vai ver os seguintes tópicos. Vou fazer uma pequena definição aí com vocês. O que é um sistema, para quem não seja da área. Vamos falar um pouquinho sobre engenharia de sistemas, a tradicional, ou eu não gosto de chamar de old, porque senão o pessoal mais old school vai ficar bravo comigo, vai me mandar prender, né, Silvio? Sei lá, coisa do gênero. Então, Legacy é um nome que ninguém fica bravo, assim, né? Legacy System Engineering, assim, ninguém fica bravo comigo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a engenharia de sistema tradicional, só para balancear os termos. Vamos entrar em engenharia de sistema baseada em modelos e finalizar aí com engenharia simultânea. Então, esse é o nosso roteiro em termos de teoria, né? Então, na parte de sistemas, só para a gente começar, vou puxar lá de Aristóteles a definição que, de certa maneira, seria a definição pai de todas as definições da engenharia de sistemas, que eles, eu acho que o livro chamava Poesias, ou era algum tratado de Aristóteles, e ele não disse dessa maneira, isso aqui foi uma tradução que aconteceu, mas ele colocava assim: o todo é maior do que a soma das partes. Essa era a frase que é dita a Aristóteles, né? Não era bem assim, mas era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que o universo é muito maior do que a soma dos elementos da Terra, assim, né? Então era algo mais divino. Então o texto era mais nessa direção. Mas a gente diz que ele é o pai da engenharia de sistemas, porque ele falou: beleza, a gente tem um monte de coisa, um monte de produtos, e esses produtos em separado, eles têm suas funções. Por exemplo, cada uma dessas cadeiras aqui, sozinhas, só são cadeiras, mas colocadas nessa disposição, elas se tornam uma sala de aula. Então, coisas aparecem, propriedades aparecem, do fato dessas cadeiras estarem colocadas nessa disposição. Então, o todo é maior do que apenas cadeiras posicionadas numa direção. Então, era isso que Aristóteles queria dizer. E é isso que a engenharia de sistemas é. A engenharia de sistemas tenta, né, entender, né, o que é um sistema e como construir um sistema, né? Isso aqui é uma definição que a gente chama de definição espantalho. Então, um sistema pode ser um conjunto, uma combinação, um grupo, uma coleção de partes, né, de múltiplas, você pode chamar de componentes, de elementos, de objetos, pode escolher qual arranjo você quiser. Que combinados, integrados, organizados de uma determinada forma, criam, habilitam, motivam propriedades, funções que não possuíam por suas partes em separado ou individualmente. Então as partes, cada uma das partes tem uma propriedade e juntas elas vão ter uma propriedade maior. Por exemplo, uma roda. Imagina que a gente está falando de um tanque de guerra. Brincadeira, Rebeca, eu sei que é veículo de combate blindado, o pessoal do exército não fica bravo, né? Eu sei, Assunção, poxa, tá bom? Mas faz parte, é tanque, né? Imagina que a gente tem um tanque. O que é um motor? Nada. Sim. Mas se ele tiver naquele combinado, aquelas peças todas interligadas, se ele tiver sido arranjado de uma determinada maneira, ele vai se tornar um tanque. Cadê? Um veículo blindado, né? Então, uma roda. O que é uma roda? Não é nada, é uma roda, né? Mas se as rodas estiverem interligadas por um eixo,
e o motor acoplado, elas têm um significado diferente. E é isso que é um sistema. O sistema é quando a gente tem partes, e as partes sozinhas têm suas funções, mas a gente junta essas funções e a gente cria algo que era maior do que somente as partes, né? Então, aqui eu tenho uma pequena historinha do tempo, mas, para ser breve, a gente começa com Aristóteles, a gente teve Descartes ferrando tudo, separando as partes, é o que chamar de reducionismo. Carnot tentou juntar tudo de novo, né, colocando dinâmica nos sistemas. A gente tem aqui Bertrand Flank, que era na verdade de ecologia, então falou, beleza, a gente tem um sistema complexo e a gente precisa, o que é o ecossistema, né? Os sistemas nascem, crescem e morrem, né? Então, e tem várias interações dinâmicas que acontecem, então Bertrand Flank trouxe essa dimensão, isso é chamado de teoria geral de sistemas. Depois a gente começou com o conceito de cibernética, sistemas vivos e agora sistemas complexos e adaptativos. Então, assim, a gente tem uma evolução relativamente grande da história da engenharia de sistemas que começa aí com Aristóteles, aí, com essa definição. O todo é maior do que a soma das suas partes, como o exemplo do carro que eu disse para vocês, né? E um sistema é, de certa maneira, fácil de ser entendido, né? Todo sistema possui forma e função. O que quer dizer com isso? Uma cadeira tem forma e ela possui uma função, né? Então, todo sistema, um carro, um tanque, tem forma e tem função, né? Todos eles têm. E a forma é uma maneira, né, um instrumento da gente acessar a função. Então a gente tem uma borracha mesmo de apagar caderno, ela tem uma forma, então para quê? Para a gente acessar a função de apagar. O carro, ele tem aquela construção porque a gente quer ser transportado de um lado para o outro. Então a forma é um instrumento da função. Assim como o sistema, os sistemas são compostos de partes, entidades. E cada entidade possui sua forma e função, assim como uma roda possui cara de roda e tem uma função de rodar, né? Então, ela possui forma e função. Cada uma dessas entidades de um sistema está interligado através de relacionamentos. Então, uma parte se liga com a outra através de um relacionamento, de um link que liga uma coisa com a outra, né? E essa interligação e essas funções nos permitem ver características que emergem. Então, coisas aparecem dessas relações, né? Isso daqui é chamado de princípio da emergência, né? O princípio da emergência talvez seja a mágica, talvez seja o principal princípio da engenharia de sistemas como um todo, não importa se é model-based ou não, é que a gente tem que quando as entidades do sistema são conectadas, suas interações vão causar funções, propriedades, performance e outras propriedades, né? Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplozinho assim, né? O que é isso daqui? Isso aqui para mim é só areia, não tem menor função, a não ser matar as pessoas de calor. Mas se a gente colocar um determinado envelope mecânico, com uma determinada característica, tem uma função. Então, tem uma propriedade que emerge da junção do vidro moldado dessa forma com a areia para nos permitir contar tempo. Então, uma propriedade que a gente gostaria emergiu desse arranjo, dessa combinação de partes, né? Então, ela surgiu, não é emergência de socorro, né? É emergência de emergir, assim, né? A mesma coisa se a gente tiver uma condição climática que múltiplos ventos estão rodando em uma determinada direção, a gente tem uma zona quente, uma zona fria, todas elas interagindo, e a gente também tem uma coisa que emerge, que não é positiva, mas ela emerge dessa situação. Então veja, a gente tem uma coisa que emergiu que foi positiva e uma coisa que emergiu também que foi negativa. Então a gente tem ambos são sistemas, um seria um sistema artificial e o outro seria um sistema natural, mas ambos são sistemas e eles interagem com seus componentes e geram os efeitos que a gente pode observar, nesse caso aqui a contagem do tempo, que é uma coisa que a gente gostaria de observar, e na outra ponta a gente tem aí um efeito catastrófico, que é aí um furacão, né? Então são dois, esse é o principal
principal elemento aí da engenharia de sistemas, né? Então, beleza. Então, a gente sabe o que é sistema, pergunta de prova, né? O que é um sistema, né, Raquel? O que é um sistema? Né? A gente sabe que a principal característica que a gente quer procurar é o princípio da emergência, porque a gente vai juntar partes, e essas partes elas vão trazer uma característica que é o que a gente deseja que esse sistema tenha, e isso é chamado de princípio da emergência. E agora a gente precisa de um método, alguma formalização, para a gente encontrar essa emergência, e isso foi chamado de engenharia de sistemas. Basicamente é isso. Então, a engenharia de sistemas nada mais é, como um todo, né, as engenharias de sistemas são meios e abordagens transdisciplinares, assim, não tem nenhuma... Não, posso ser preso. Transdisciplinares, antigamente o termo era interdisciplinar, significa que as coisas eram conectadas umas com as outras, davam feedback uma das outras, e agora a gente tem uma característica a mais, que a gente tem o ser humano no loop e o ambiente no loop para tomar decisões. Então, por isso é chamado de transdisciplinar, porque a própria engenharia, o trabalho de engenharia evolui com o tempo, então isso quer dizer transdisciplinar. Então, engenharia de sistemas são abordagens baseadas em conceitos e princípios sistêmicos para permitir uma realização bem-sucedida de um projeto, o uso, o descarte desse projeto. Então, a gente tem um conjunto de boas práticas que foram juntadas embaixo de um guarda-chuva chamado engenharia de sistemas. E o que a gente faz em engenharia de sistemas? Estabelece motivações e critérios de sucesso dos stakeholders, saber o que as pessoas interessadas gostariam de fazer, estabelecemos um ciclo de vida, documentamos e modelamos requisitos e arquiteturas, fazemos o desenvolvimento do sistema, faltou um L, e faltou o V e V do próprio texto, e fazemos a verificação e validação de todo o sistema, entendendo lembra, a gente tem que entender todo o problema e tudo que pode nos auxiliar para entender o problema e construir esse problema. Por exemplo, a gente não pode construir meramente um avião, a gente tem que construir os equipamentos que vão colocar combustível, vão descer a tripulação, vão levantar as malas, a comida, porque sabe meu tamanho, eu sempre faço exemplo de comida, né, porque faz parte de todo gordo fazer piada de comida. Mas é que já passou do almoço, né? Se fosse na véspera do almoço, a piada ia ter mais impacto, assim, né? Ou na véspera do cafezinho da tarde. Então, a gente tem que entender o todo, assim, né? Então tem que estabelecer o que o stakeholder quer, qual é o tempo que a gente vai ter, como que a gente vai salvar informações, como que a gente vai acompanhar o projeto, como que a gente vai garantir que o projeto foi bem feito, e considerando tudo que a gente tem aí à disposição para construir esse sistema. Então é isso que é engenharia de sistemas, basicamente é isso. Então, a primeira coisa, como diz a primeira linha, a gente tem que entender quem são os stakeholders do nosso sistema. A gente tem um sistema que a gente está desenvolvendo, eventualmente vai ter uma pessoa que vai operar esse sistema, então ele é um stakeholder em potencial. A gente tem stakeholders, pessoas, organizações, no primeiro nível, né? Por exemplo, sponsors, outras organizações que vão vender produtos para você e tal. A gente tem outros ecossistemas, por exemplo, manutenção, logística, a linha de produção e assim por diante. E o impacto que a gente pode ter em camadas e camadas e camadas da sociedade. Então a gente tem diferentes stakeholders e que a gente tem que ter uma engenharia para conseguir entender todos esses pontos de vista e juntar todos esses pontos de vista. É muito comum essa figura, então a gente tem um sistema, na verdade, como essa figura. Cada stakeholder olha o nosso sistema de um ponto de vista diferente. Se o cara está olhando aqui, ele acha que é uma árvore. Se ele está olhando aqui, ele acha que ela é uma... Como é que é o nome? Oi? É uma lança, isso? Uma lança. Se ele está olhando a tromba, é uma serpente. Se ele está vendo aqui, ele acha que é um ventilador, aqui é uma corda, aqui é uma parede. Então, os diferentes stakeholders olham o mesmo sistema com diferentes naturezas. Como aqui, a gente tem a pessoa que opera, ela olha o sistema de uma determinada maneira. A sociedade que é impactado lá, dependendo do quarto nível, quinto nível de impacto, ele vai olhar aquele sistema de uma outra maneira. A gente tem, talvez o sistema, todo mundo nessa sala aqui está sendo interfaceado com o sistema mais transparente que existe no mundo hoje, que é o GPS. Existe um sistema inteiro que foi construído, tem operadores de GPS, tem sponsors, tem
pessoas interessadas em mais diferentes camadas, a gente está lá na ponta, né? E a gente está interconectado com esse sistema, assim, talvez terceiro ou quarto nível de influência em cima desse sistema. E olha só que interessante. A gente nem sabe o que tem aqui, as pessoas não precisam nem saber que existe satélite para poder saber onde que ela está. Ela não se importa, ela quer que o iFood entregue no local correto, assim, né? Não tem necessidade de saber disso tudo. Não? Então isso é do ponto de vista do stakeholder. O stakeholder também, o interessado, ele vai querer também, de alguma maneira, medir que aquele sistema que está sendo construído tem algum determinado critério de sucesso. Então, por exemplo, um stakeholder pode dizer que eu quero que meu sistema funcione por 8 anos, né, seguidos. Mas, funcionar por 8 anos significa que eu tenho que o meu sistema tem que ter diferentes critérios, com um critério de sucesso meio Mussum aqui, né? Critérios de sucesso. Estava em inglês, eu traduzi para português nessa madrugada, então haverão erros, assim, né? Talvez muitos de vocês nem sabem quem é o Mussum. Você sabe quem é o Mussum? Às vezes eu faço umas piadas tipo do He-Man, assim, às vezes a geração não sabe quem é o He-Man, assim, né? Porque o He-Man dava lição de moral no final, não sei se vocês lembram do desenho. Aí eu faço uma piadinha no final, assim, bem, então vamos continuar. Então, assim, a gente tem que ter meios de medir que aquela propriedade que o stakeholder queria, ele só queria que o sistema funcionasse por 8 anos. Mas a gente pode ir decompondo o que é funcionar por 8 anos para o sistema. Isso são chamados de métricas, né? Métricas de sucesso. E cada métrica, cada camada vai ter um nomezinho especial, né? Medidas de efetividade, metas de efetividade, metas de performance, ou medidas de performance, como a gente gosta de chamar, que vão aí nos ajudar a entender o que o nosso sistema tem que entregar para atingir o que o stakeholder só queria que funcionasse por 8 anos. Então, o que a gente precisa fazer para ele funcionar por 8 anos? Então, a gente tem que definir um conjunto de critérios de sucesso. Assim como clica na apresentação, você clicou em outro lugar. Beleza, obrigado. Então, a gente precisa estabelecer todas essas métricas, né? E a gente precisa, como eu tinha dito na definição, a gente precisa estabelecer um ciclo de vida. Todo sistema nasce, cresce, dependendo se reproduz ou não se reproduz e morre, né? E descartado, né? Mas todo sistema passa por essa série de fases, essa série de estágios do ciclo de vida. E o que é importante de saber disso? Que a noção de ciclo de vida é mais antiga do que Guaraná com rolha, e a gente tem, eu sempre gosto de trazer essa figura aqui, que é talvez o ano que marcou o famoso diagrama em V da engenharia de sistemas. Todo mundo fala, diagrama em V, diagrama em V, diagrama em V, diagrama em V. Hoje em dia é só um Vzinho, assim, que a gente mais ou menos não sabe o que tem dentro. Mas aqui, a NASA, na década de 80, no finalzinho da década de 80, adotou esse modelo de ciclo de vida e tem todas as tarefinhas aqui. Não é só um desenhozinho que a gente recorta em múltiplas fases, né? Então tem várias atividades. Aqui é totalmente aberto na internet, só para pesquisar NASA, Project Cycle, década de 90, põe década de 90 em inglês, e aí vocês vão achar esse documento aqui, década de 80 ou 90, que descreve. Então, a gente precisa estabelecer um ciclo de vida, e a engenharia de sistemas geralmente trabalha com esse carinha aqui, o ciclo em V. Mas o que basicamente esse modelo em V de ciclo de vida quer dizer? Que o nível de profundidade, o nível de abstração, ele vai sendo decomposto até a gente saber todos os detalhes, e a gente vai juntando as partes em partes maiores. Essas partes maiores vão ser checadas pela propriedade daquele nível. A gente junta essas partes maiores, os subsistemas, esses subsistemas vão ser checados nesse nível. Então a gente junta todos os subsistemas num sistema, o sistema inteiro vai ser checado nesse nível aqui de profundidade que foi construído aqui. E quando a gente subir para o nível de missão, a gente vai fazer todas as avaliações que deveriam ser feitas no nível de missão do sistema inteiro funcionando. E é só isso que quer dizer o ciclo de vida em V. Ele só quer dizer que o nível de detalhamento vai aumentando, e enquanto a gente vai juntando as partes, a gente vai comparando com as proposições e propriedades emergentes e funções que a gente colocou naquele nível quando estávamos descendo o V. Então é basicamente isso, né?
E o ciclo de vida, por si só, ele é um conceito. Então, a gente tem, nesse conceito, saber quem são as organizações que vão fazer cada coisa. É importante saber para poder predizer o que cada organização vai fazer e como que ela vai contribuir, né? Porque cada organização ela tem que estar no seu ciclo de vida de utilização. Então, imagina assim, nosso laboratório é um laboratório de concepção. A gente não pode começar o ciclo de vida do sistema, que começa na concepção, e eu tenho que construir o laboratório inteiro. Não. O laboratório ele tem que estar na sua fase de operação para poder utilizá-lo. Assim como se eu for mandar para uma planta de fabricação de algum sistema, eu não vou esperar a fábrica ser construída. A fábrica tem que estar pronta para ela utilizar, para ela entrar na parte de operação. Quando eu for descartar, vamos dizer, quando eu for dar suporte ao meu sistema, poxa, toda a minha logística de suporte ela tem que estar operacional, não tem que esperar para construir isso aqui tudo. Então, a ideia é que quando você planeja o ciclo de vida do sistema, é por isso que a engenharia de sistemas tem uma linha lá, uma linha só para falar de ciclo de vida, é que a gente tem que preparar e predizer todas as organizações, e cada uma dessas organizações é um sistema por si só, né? E elas todas têm que estar operacional no momento que eu precisar delas. Basicamente é o que quer dizer. E sabendo e planejando o ciclo de vida, eu vou falar, beleza, eu vou precisar de um requisito de logística naquele determinado momento. Eu vou precisar de um requisito de utilização naquele determinado momento. Eu vou precisar de um requisito de suportabilidade naquele determinado momento. Então, eu consigo adiantar tudo do ciclo de vida logo quando eu estou construindo o sistema. Então, quando eu estou pensando sobre ele, quando eu estou na fase de conceito, eu consigo adiantar todas as possíveis situações, todos os possíveis cenários e adiantar requisitos. Então, a gente fala, beleza, ele vai ser produzido em Manaus. Então, vai ter as características de transportar um produto de Manaus, sei lá, para São José dos Campos. A gente vai lançar um satélite de uma determinada base. Então, poxa, a gente vai ter que trafegar o nosso sistema, o nosso satélite, para uma determinada base de lançamento. Como que é essa base? Como que ela funciona? Quais são as características que ela tem que ter? E a gente não tem que esperar estar aqui para poder lidar com isso. A gente tem que adiantar tudo o máximo possível. Então, é por isso que a gente tem que entender o ciclo de vida. Por quê? Porque terão uma coisa chamada requisitos do ciclo de vida. E a gente precisa entender como o nosso sistema vai atravessar pelas suas fases e saber como essa fase vai modificar o nosso sistema. Então, beleza. Então, a gente viu que existe uma palavrinha mágica que são chamados requisitos. Eu estou caminhando por toda a introdução de engenharia de sistemas, né? E em segundo, ainda bem que vai ficar gravado, assim, né? Vocês podem rever. Então, a gente tem requisito do ciclo de vida. O requisito é uma palavrinha mágica da engenharia de sistemas, em que a gente indica, o requisito é um fraseado, vamos dizer assim, que tem poder de contrato. Então, o meu sistema deve fazer alguma coisa. Se ele deve fazer alguma coisa, a gente chama isso de requisito funcional, porque ele vai fazer aquela função. Assim, né? Se a gente está descrevendo quão bem aquela função vai ser feita, a gente chama isso de requisito de performance. Se a gente está descrevendo, o meu sistema deve operar em tal condições, em tal ambiente, é chamado de requisito ambiental. Se o meu sistema deve se conectar, deve utilizar o tanque de guerra, vamos dizer que eu estou projetando uma bazuca laser para colocar em cima do tanque XYZ. Então, a minha bazuca laser deve ser compatível com a interface mecânica lá de encaixar no que o veículo blindado lá tem. Então, é um requisito de interface. Beleza. A gente tem que saber depois quais partes, né, vão receber cada um desses requisitos. Quais subsistemas vão ter, quais componentes. Então, cada um desses elementos do meu sistema vão receber um requisito. Isso é chamado de alocação de requisito. Então, a gente vai dizer que cada uma das partes está atendendo naquele conjunto de diretrizes que descrevem o meu problema. Assim, né? E depois disso, para a gente operar qualquer coisa, a gente tem que passar por uma campanha chamada de verificação e validação. Às vezes chama de teste e avaliação. Que outro nome poderia ser, Rebeca? Tá bom. Verificação e avaliação. Pode ser, né? Então,
Então tem campanhas aí que vão garantir que o seu sistema faz, eu não vou ainda dar spoiler, mas ele faz o que estaria descrito, assim, né? Beleza. Alguns pontos, só para não passar em branco, sobre requisitos. É muito importante que o requisito, esse fraseado que vai descrever o sistema, você saiba quem são os pais desse requisito. Então, o requisito geralmente tem relação com outro requisito. Tem um requisito de missão, vai ter um que vai decompor em vários requisitos de sistema. Então, isso é chamado de rastreabilidade. A gente tem que explicar sempre por que o requisito foi escrito, porque essa informação se perde. Vamos dizer que o Coronel Assunção, é coronel ainda, Assunção, escreveu um requisito e aí o Coronel Assunção aposentou e a capitão Rebeca, eu nunca sei as relações, pegou aquele requisito que o Coronel Assunção escreveu e falou assim, não sei por que o Assunção escreveu isso, né? Não tem nem ideia por que isso foi escrito. Então isso é chamado de racional em inglês e em português foi pessimamente transmitido por arrazoado, porque conjunto de razões. Então a gente sempre, todo requisito tem que ser acompanhado por esse conjunto de razões. Ele tem que também vir acompanhado de como vai ser verificado. Então, poxa, a gente escreveu aquela frase que indica como que eu quero que o meu sistema opere, a gente deu uma qualidade dessa operação, dissemos que ele veio daquela missão que deveria ser feita, explicamos como é, mas como que a gente vai provar que aquele requisito foi atendido? Então a gente tem que indicar, isso é chamado de método de verificação. E esse método de verificação ele vai precisar apontar um critério de sucesso para ele ter sido verificado. Então, toda vez que vocês escreverem requisito, por favor, não só escrevam uma frasezinha. Escrevam a relação entre os outros requisitos, o porquê que você escreveu, porque senão a Rebeca não vai saber o que a Assunção queria dizer. A gente tem que dizer como que a gente vai verificar esse requisito, porque vai chegar lá no final do ciclo de vida, quando o protótipo for entregue e você for fazer uma campanha de teste e avaliação, a gente precisa do método de como provar aquele requisito e o critério de comprovação que foi acordado entre as partes. Se eu enxergar tal coisa, significa que o meu requisito foi cumprido. De fato, a gente tem um certo peso, né? Eu gosto de mostrar essa tabelinha, que uma certa medida de como fazer a verificação desses requisitos, né? Então, uma das maneiras é testando. Então, a gente tem um sistema e a gente testa até encontrar situações. Mas veja, teste é muito caro. Talvez teste seja a coisa mais cara que a gente tem para fazer. Então, a gente geralmente só faz quando são sistemas críticos ou modos de falhas que vão comprometer a missão, vão acontecer eventos catastróficos. A outra maneira é demonstração. Então, é outro método de eu verificar um requisito, é demonstrando o sistema operando. Então, ele opera em determinadas condições, a gente vai dizer, beleza, ele operou, não operou, e aí a gente coloca, a gente prova que aquele requisito foi cumprido ou não. A gente pode inspecionar, a gente vai falar que o tanque foi feito, eu vou usar outra pessoa de bullying, eu vou usar outro exemplo. Silvio, me dá outro sistema de exemplo. Avião, né? Eu vou pintar o avião de rosa, assim, né? Então, eu pedi, eu quero que meu avião deve ser da cor rosa. Então, eu vou lá e inspeciono, né, que o avião, ele foi feito da cor rosa. Então, a gente foi lá e comprovou aquele requisito. E a outra maneira é fazendo análise, simulações e criando modelos para a gente conseguir provar que aquele requisito poderia ter sido cumprido. Então, esses aqui são os métodos de verificação. Para verificar, eu gosto de colocar um template de uma coisa chamada critério de sucesso, mas basicamente só vou ler esse aqui, o vermelhinho. Então, o critério de sucesso só está descrevendo o que a gente está querendo procurar quando a gente faz uma campanha de verificação. No caso aqui é teste, teste vai mostrar que o produto pode transmitir e receber numa determinada condição, ondas de áudio, de determinadas frequências, representando as comunicações definidas em tal departamento, em tal documento. Então, eu estou deixando claro que aquele requisito vai fazer uma determinada campanha de teste, e essa campanha de teste vai provar aquelas determinadas características. Então, eu já planejo no requisito como eu vou instrumentar o meu sistema e começar a pensar, olha, eu preciso de todo um rig de teste, toda
condição que eu preciso passar e tal, para quando o sistema chegar naquela hora, eu só provo o meu sistema que está funcionando dessa maneira. Beleza. Passamos sobre o que é sistema, o que é engenharia de sistemas, o que é ciclo de vida e o que é requisitos, e agora a gente vai passar pela parte de conceitos, né? Então, o grosso da engenharia de sistemas, ela está nessa fase aqui, ó, conceitual. Então, é onde a maioria das decisões impactam mais coisas no ciclo de vida. Então, veja que quando a gente termina mais ou menos a fase conceitual, todas as decisões que a gente tomou, né, eles vão impactar em torno de 70% de todos os gastos que vão ter ao longo do ciclo de vida. Então, isso é muito gasto para a gente não fazer a coisa meio culhão, assim, né? Então, a gente tem que ter, está sendo gravado, vai ter os palavrões todos, tá tudo bem, né? Depois você vai faz os palavrões no meio do caminho. Eu prometo não falar mais, não, mentira, eu não vou prometer. Então, a gente tem 70% dos custos comprometidos no início do ciclo de vida por causa do conceito que é construído, assim, né? E esse conceito é importante, porque no ciclo de vida a gente pode começar com ideias como essa, que é um conceito da solução, e esse conceito vai evoluir para ser uma coisa como essa. Veja como o conceito ficou muito fucking próximo do sistema que foi construído, assim, né? E é impressionante, assim, né? Por exemplo, olha esse conceito desse sistema. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Como é que ele ficou no final? Muito parecido o conceito. Então, vocês verem quanto o conceito de uma determinada operação, né, ela impactou na construção do sistema final. Assim. Só de pensar como esse sistema ia ser construído. É muita coisa para ser menosprezado e ser feito um conceito de qualquer maneira, né? E para isso, utiliza-se uma ferramenta que é chamada de conceito de operação, CONOPS, né? Em que a gente vai descrever o conceito de como esse sistema vai funcionar, qual é a dinâmica da arquitetura que eu estou planejando com os outros atores do sistema. Então, a gente tem uma aeronave aqui, passando nessa posição, ela vai se comunicar com essa torre, ela vai querer ver o pico, num determinado momento vai fazer um enlace de satélite com uma estação terrena, aqui eu posso fazer um enlace de satélite com outros elementos, comunicar com outros satélites. Então eu estou contando nessa representação, nesse conceito, qual é a historinha que meu sistema vai ter e qual é a historinha que meu sistema vai passar para que eu planeje isso tudo, para que eu construa todas essas interligações antes do meu sistema estar funcional. Imagina, meu avião está pronto e eu quero que ele identifique isso aqui, eu não criei um sistema para isso, eu não sei como embarcar ele aqui dentro, porque eu vou ter que fazer um retrofit inteiro do avião, mas eu queria isso. Então a gente tem que desenhar, literalmente, graficamente, desenhar mesmo, todas as operações que a gente gostaria que o sistema fizesse. Isso é chamado de conceito de operação. Então, é o como o sistema vai operar, né? Então, a gente tem uma perspectiva operacional do uso pré-entendido do sistema e a gente vai quebrando esse conceito de operação em diferentes casos de uso e diferentes cenários, né? Então, isso que é um conceito de operação. Então, por exemplo, né, quando a gente cria um conceito de operação, a gente pode, desdobrando, chegar até o requisito. Beleza, eu tenho um conceito de operação de um veículo off-road, assim, né? Então, um veículo portátil off-road, é a carrocinha que você coloca a barraca atrás do carro, né? Então, eu posso fazer um caso de uso de acampamento. Esse caso de uso de acampamento tem um cenário, que é carregar o equipamento no veículo de carga. Então, esse é o meu cenário, então eu vejo uma função, meu sistema tem que prover uma função de armazenamento, de guardar acampamento, então beleza, aí eu escrevo um requisito desse use case, desse cenário, dessa função que eu identifiquei nesse cenário, que é o veículo deve ser projetado com uma capacidade de armazenamento mínima de 11 pés cúbicos, assim, né? Então, você vê, ele criou um conceito, ele variou esse conceito ao longo do ciclo de operação. Ele criou um cenário e disso ele trouxe um requisito, entendeu? Então ele olhou lá na frente como esse sistema vai funcionar e ele escreveu um requisito. Então beleza, então a gente entendeu que conceitos de operação nos ajudam aí a escrever requisitos. Excelente, excelente. Então,
Próximo ponto de engenharia de sistemas, velozes e furiosos. O próximo ponto é o conceito de arquitetura. Então, a arquitetura é toda a materialização de um conceito. Então, você tem todos esses conceitos aqui, a gente precisa de algo que nos ajude a materializar. Então, isso é chamado de arquitetura. Então, é onde a gente vai alocar as funções e características em uma determinada forma, seja essa forma seja mecânica, eletrônica ou software. A sequência de instruções que a gente dá, ela coloca uma propriedade, assim como a quantidade de mesas numa cadeira. Então, cadeiras numa sala, mesas numa cadeira. Nossa, a quantidade de drogas. Então, a gente tem... Depois você corta essa parte. Né? Então, a gente tem... Se a gente colocar cada uma dessas instruções, essas linhas aqui, nessa sequência, a gente tem um algoritmo de ordenamento, mas se a gente colocar em outra sequência, a gente tem outra propriedade emergente, que é diferente da propriedade emergente do ordenamento que vai ter aqui, que vai sair dessa arquitetura de software aqui, por exemplo. Né? Beleza. Chegando ao fim nessa parte de introdução, eu só queria fazer ressaltar que existe uma discussão entre verificação e validação. Verificação, só para ficar claro, verificação é sempre em cima do requisito. Então, veja, a gente falou sobre requisitos, que é aquilo que a gente vai escrever, fazer contrato, e o processo de ver se o requisito foi cumprido é chamado de verificação. Então, significa que a gente está construindo o sistema corretamente. E o processo de validação é se a gente está construindo o sistema certo, que é bem diferente uma coisa da outra. Se a gente está construindo corretamente, significa que a gente está seguindo o que está escrito, mas pode ser que aquele sistema não seja o que precisava ser feito. Então, um outro processo chamado de validação. Né? Muita gente chama de avaliação também, mas é um projeto de validação. Né? Pois bem, então, fechando aqui quase a parte de engenharia de sistema, para deixar o gancho para Model Based, esse aqui é a maneira como o DoD, né, o Departamento de Defesa americano, desenhou a engenharia de sistemas, e é o que tem sido usado por muito tempo. A engenharia de sistemas nada mais é do que uma abordagem, né, que tem como entrada as necessidades do stakeholder, que nem a gente viu, necessidades do stakeholder. Essas necessidades são escritas em forma de requisitos, como a gente viu. Esses requisitos vai ser feita uma análise de quais funções meu sistema precisa ter para atender aqueles requisitos, como ele vai ter que se comportar. Depois disso é feita uma arquitetura, então a gente vai ver aonde essas funções que vêm dos requisitos, ou propriedades que vêm dos requisitos vão ser alocadas, e a gente pode ir verificando e fazendo loops de interação. E a gente tem os mecanismos aí de V e V que vão acompanhando ao longo do processo. Então, a engenharia de sistemas nada mais é do que fazer isso aqui tudo. Né? Então, isso aqui é o clássico de engenharia de sistemas. Mas, contudo, todavia, a gente não viu nada sobre a linguagem da engenharia de sistemas. A gente só viu, teoricamente, como que as coisas funcionam. Mas, cada uma dos domínios de engenharia tem uma certa linguagem. Se vocês olharem essa figurinha aqui, vocês vão falar que o azulzinho é frio e o vermelho é quente. Por quê? Porque naturalmente parece assim, o azulzinho talvez sejam zonas geladas, o vermelho é quente. Na engenharia mecânica, quando você vê isso aqui, você vai falar que assim, são pontos de fragilidade, assim, né? Então, a representação pictórica do negócio te dá uma indicação. Você sabe que isso daqui é um prédio, tal, que tem portinha. A engenharia eletrônica tem seus símbolos, a engenharia de controle tem seus símbolos, mas a engenharia de sistemas, quais são os símbolos? Qual é a linguagem que a engenharia de sistemas fala? Né? Para descrever requisitos, descrever arquitetura, descrever conceito de operação, descrever todos esses elementos que eu acabei de passar para vocês. Né? Então, a engenharia de sistemas ela tem essa bagunça. Assim, né? Isso aqui é uma bagunça de símbolos e maneiras diferentes e ferramentas para a gente conseguir cuidar dessa complexidade dos sistemas. Múltiplas interfaces, os múltiplos aqui interfaces, múltiplos caminhos, a gente tem sequências de como o sistema tem que funcionar, desdobramentos, cadeias, sequências de problemas que podem ter, tomadas de decisões que vão levar a caminhos diferentes. Então tem várias coisas que a gente precisa representar enquanto fazendo engenharia de sistemas. Né? Então, essa tem sido, desde a década de 60, 50, a linguagem
da engenharia de sistemas. A única coisa que mudou é que ficou colorido. Essa é a única coisa que mudou, para ser honesto. Ela só ficou bonita. Assim, hoje a gente usa Visio, né? Ou PowerPoint. Né? Antigamente a gente usava a máquina de escrever e papel. Assim, né? A gente usa papel também, mas enfim. Agora a única coisa que ficou colorido. Né? E aí que a engenharia de sistemas baseada em modelos entra, assim, né? Para nos ajudar a definir uma linguagem para a engenharia de sistemas. Então esse é o grande gap que a engenharia de sistemas baseada em modelos ela atinge. E só para representar, a gente está bem aqui, ó. A gente está aqui onde a gente está tendo a quarta, muitos dizem, né, a quarta revolução industrial, em que a gente tem cada vez mais o papel da computação junto com a operação. Então a gente tem cada vez mais apoio de software para fazer as nossas atividades. E é exatamente nesse contexto que a engenharia de sistemas baseada em modelos está nascendo, assim, nessa camada, nos dias de hoje. Né? Então é bem nesse ponto aqui. Né? E, de certa maneira, numa demanda ou numa tendência da computação, que é a tendência de transformar em engenharia. Eu sou engenheiro da computação, né? Eu falei no início, então óbvio que eu puxo a sardinha para a engenharia da computação, porque sem computação vocês nem chegariam aqui por causa do GPS e tal. Brincadeira. Vamos continuar. Né? Para que precisa de rua? Tem que ter um smartphone, assim, não precisa de rua. Assim, né? Engenheiro civil que se vire, assim, né? Aí sai preso, assim, né? Beleza. Então, que a gente... Qual que é a metáfora que está aqui? Aqui a gente tem a construção de uma casa, né? A engenharia, sem software, assim, vamos dizer assim, cada um constrói uma parte da casa, assim, né? Vai lá, constrói. E qual que é a mudança de paradigma? Por que a gente não constrói o construtor de casa? Assim, né? Então, por que a gente não constrói uma maquininha que vai conseguir construir a casa? E essa maquininha é software, assim, então é software, então tem um modelo por detrás, por isso que a engenharia de sistema baseada em modelos, então tem modelos por detrás que a gente vai construir os nossos sistemas em referência a um modelo que é colocado de entrada para a gente. Então aqui a gente tem um modelinho que vai servir como exemplo para construir o sistema. Então, o grande ganho da indústria 4.0, essa revolução industrial que está tendo, é que a gente está passando desse tipo de engenharia para esse tipo de engenharia. A gente está construindo construtores de casa, construtores de carro, construtores de software embarcado e assim por diante. Então, todas essa alteração que está tendo. Né? E, de certa maneira, causou uma mudança de paradigma em que a gente tinha um processo baseado a documento e agora a gente tem um processo baseado a modelo. Então a gente não faz... A proposta é que se faça menos papelada, né, e crie-se mais modelo. A título de curiosidade, imagina o programa espacial Apollo. Vocês têm noção da quantidade de papel que foi construída? Tem noção? Foi 4 campos de futebol americano preenchido de papel no programa Apollo. É muito papel. Não é muito papel. Não que minha família que venda papel não fique feliz, mas é muito papel, assim, né? Então, assim... e agora a gente pode transformar tudo em modelos, assim, né? Então a gente tem modelos que nos ajudam a representar a informação que antes estava no documento. Então essa é a grande mudança de paradigma que a engenharia de sistema baseada em modelos está fazendo a engenharia de sistemas, porque antes era tudo baseado em documentos, agora vai ser tudo baseado em modelos. Né? Então, quando a gente tem modelos, a gente pode usar a computação a nosso favor. A gente pode fazer testes de infinitas possibilidades de arranjos, a gente pode explorar diferentes arranjos de layouts, e cada layout pode ser simulado realizando alguma tarefa diferente, então a gente pode criar um arranjo um pouquinho diferente. Ó, esse aqui esse satélite aqui tem mais painel solar, esse aqui não tem painel solar, esse aqui tem muito painel solar, e fazer os arranjos diferentes, explorar tudo via software, tudo automatizado, e conseguir trazer uma dimensão de análise pronta para o tomador de decisão, porque a gente conseguiu jogar para a máquina fazer a mágica, e a gente conseguir tomar a decisão melhor possível, em vez de analisar pilhas de documento. Né? Então, o modelo nada mais é do que uma maneira de representar a informação
E o modelo é muito maior que o diagrama. Talvez todos vocês tenham usado aquele Visage. Vocês já usaram aquela bosta de Visage, né? Corta também. Porque eu sei que a diretriz oficial, dependendo da força, às vezes, acho que não é? Não sei. Eu não disse isso. Né? Você corta esse trecho todo. Né? Mas o Visage só faz diagrama. Ele não tem uma lógica por detrás. Assim, né? Ele não tem... Claro que ele tem uma linguagem, que é o BPML, Business Process Modeling Language, mas se você mandar executar, ele não executa. Assim, né? Ele não, a gente fica meio amarrado. Assim, né? Então, o modelo, além de representar a informação que antes era representada no documento, ele tem que representar graficamente na linguagem que o stakeholder gostaria de ver aquela informação. Então, tem que ser visualmente bonitinho. E para isso, a gente chama isso de metáfora. Então, a gente tem que utilizar a mesma metáfora que existia aquelas representações, se eu conseguir voltar aqui, nessas mesmas representações, só que agora em software. Né? Então, agora é um software que vai tratar com essas representações todas. Então, essa é a ideia. Então, a gente tem... Vamos voltar aqui. A gente tem diagramas que agora vão ser feitos num programa. Então, a gente tem um programa específico que vai exercitar aqueles diagramas. E aí a gente tem a definição de engenharia de sistemas baseada em modelos. Engenharia de sistemas baseada em modelos é a aplicação de uma metodologia de engenharia de sistemas que foca na utilização de modelos, na metáfora da engenharia de sistemas, quer dizer que a linguagem da engenharia de sistemas não é AutoCAD. A linguagem da engenharia de sistemas é engenharia de sistemas. Como meio primário de troca de informações entre as equipes, ao invés de utilizar a metáfora de documento. Por que é metáfora de documento? Porque o Word, ele imita um documento. E é isso. Assim como o Excel imita a cadernetinha do tiozinho lá, caixeiro viajante, que anotava o preço de todo mundo. O PowerPoint nada mais é do que, os novos não lembro, mas que você imprimia os negocinhos, colocava dentro lá e tinha projeção, não lembro qual era o nome daquilo. Não era antes de transparência, não tinha um nome antes. Tem um retroprojetor, mas tinha aquele slidezinho. Era slide mesmo? Tá bom. Apelei, né? Aí você vai identificando a idade de todo mundo com o comentário, assim, não? Mas você vê, é uma metáfora de um documento. É um documento que está lá. O Word é um documento, uma metáfora de documento, assim como o Excel é uma metáfora de uma cadernetinha, e o PowerPoint é a metáfora daquele slide, assim, né? Só que agora não, a gente fala em engenharia de sistemas, né? E aqui no ITA a gente dá o curso, né, tradicional, de 16 semanas e tal, e a gente ensina engenharia de sistemas como uma linguagem, né? Então a gente ensina como se fosse uma linguagem mesmo. E essa linguagem, ela é composta de 3 elementos, eu vou explicar mais para frente, que é gramática, lógica e retórica, como qualquer outra linguagem, né? Toda linguagem tem símbolos, esses símbolos unidos formam uma propriedade emergente que a sentença quer dizer, e essas sentenças juntas, assim como uma decomposição de um sistema, transformam a retórica do discurso. Então a gente ensina a engenharia de sistemas como se fosse uma linguagem, eu vou passar por alguns exemplos mais à frente aí, né? Então o INCOSE, que é os órgãos aí de engenharia de sistemas, lista várias metodologias. A gente vai pincelar 2, que é a que a gente ensina aqui no ITA, que é o OPM e a metodologia Arcadia. Então, a gente vai só pincelar essas 2 aqui, tá? Então, a OPM é uma metodologia que ela é, vamos dizer assim, é uma maneira da gente utilizar modelos para capturar discussões. O Igor vai discordar de mim, né? Mas a ideia é que a gente consiga explicar ideias para as pessoas, né? Bem básico mesmo. Então, toda a ideia, ela é conhecimento fragmentado, cada um, quando a gente está discutindo e criando alguma coisa, a gente tem conhecimento do Rondon, conhecimento da Rebeca, conhecimento da Assunção, e assim por diante, está tudo fragmentado, a gente precisa construir um construto, né, de informação para que a gente consiga comunicar o que a gente está construindo para os stakeholders. Isso é chamado de modelo conceitual, né? Então, o modelo conceitual é uma forma da gente conseguir capturar uma informação através de um conjunto de símbolos, de uma linguagem. Então, uma aeronave, ela é
um veículo. Um ônibus é um veículo. Então, você olha aquela representação e a gente consegue entender o que ela é. Assim como o processo de reabastecimento, ele é um processo de colocar mais energia no sistema e, nesse caso aqui, esse processo afeta um veículo. Está aqui. Então, eu usei uma linguagem diagramática com um determinado conjunto de símbolos para descrever o que eu estou vendo da realidade. Então, eu tenho uma gramática, eu tenho uma lógica, se eu juntar um símbolo com outro, eu tenho um significado, eu consigo construir um discurso em cima dele. Né? Essa descrição aqui ela foi construída pelo professor Dov Dori, da Universidade de Technion, Israel, e é chamado de Object Process Methodology. Hoje em dia é ISO, né? Em 2015 ela se transformou em ISO, e, enfim, ela tem um teorema que assim, é muito básico, assim, ou talvez eu diria ousado. Ele diz que objetos com estados, processos e suas relações constituem um conjunto de palavras suficiente necessária para descrever qualquer sistema. Qualquer sistema pode ser descrito por coisas, essas coisas podem ser objetos de processos e as suas relações. Se é ousado ou não, esse é o teorema que o professor Dov Dori colocou para a gente aqui. Né? Então, como que essa linguagem de sistemas funciona? Né? Funciona que eu tenho aqui, eu tenho Christopher aqui, que é físico. Então, eu tenho um certo símbolo aqui. Christopher conhece a teoria OPM. Então, ele aqui é algo que é físico, que conhece algo que não é físico, porque não está descrito que é físico. E essa teoria OPM, ela faz parte, né, do OPM, então o OPM consiste da teoria, e Christopher manuseia o processo de apresentação, né, que é físico. Eu estou gerando ondas para vocês, é físico. E essa apresentação consome a teoria de forma que eu consiga gerar a apresentação. Então veja, com um conjunto de símbolos, dentro de um software, eu consegui modelar o que o meu sistema estava querendo fazer. Assim, então, a engenharia de sistemas, baseada em modelos, é isso. Eu tenho uma linguagem, e essa linguagem ela me ajuda a descrever num software o que esse sistema faz. Né? E além disso, a gente consegue simular também. A gente poderia simular algumas condições, por exemplo, se a gente tem um veículo aqui e pessoas que possivelmente podem estar machucadas ou não machucadas, são dois estados diferentes, e eu tenho um sistema que manda mensagens de colisão. Se eu acionar esse processo, eu posso dizer que pessoas que possivelmente estão machucadas, elas precisam de ajuda porque eu identifiquei uma colisão. Então eu também posso colocar uma certa dinamicidade aí no meu sistema e na minha descrição no meu sistema, né? Então, vocês vão ficar com coisa, mas tem um videozinho maneiro aqui para vocês assistirem. Mas a grande delícia do OPM é que o OPM só tem dois elementos, objetos com estados e seus processos, e com isso a gente modela todas as outras coisas, né? Esses objetos, esses processos podem ter o que é chamado de essência e natureza. Então eu posso ser tanto pontilhadinho, né, quanto fixo, ou eu posso ter sombra e não ter sombra. Ter sombra significa que é físico, então toda coisa que existe faz sombra. Então, se faz sombra, é físico. Se não faz sombra, é uma informação. Se está dentro do meu domínio de conhecimento, eu conheço toda a interface. Se eu não conheço, eu vejo gaps. Então, isso significa que eu estou dentro do sistema, e aqui eu significo que eu estou fora da minha fronteira do meu sistema. E a sombra, de novo, é o que existe, e o que não tem sombra é o que não existe. Então essa é a linguagem, isso é tudo que praticamente o OPM tem, essa metodologia tem para mostrar. É claro que a gente vai ter múltiplas relações, né? Tem relações de agregação, generalização, classificação, aí são múltiplas relações. A gente pode ter são relações de estrutura, pode ter relações de comportamento,
e assim por diante, mas a gente pode ter essas várias relações aí para ajudar a gente a descrever como se comporta cada um dos sistemas, né? E aí, assim, são mais coisas que a gente poderia aí descrever. Por enquanto é tudo sobre descontrole. Tá, né? Quando é o silêncio, significa que está descontrole mesmo, né? A próxima etapa é a metodologia Arcadia. A metodologia Arcadia já é mais uma metodologia, vamos dizer assim, que a gente está mais acostumado. Se tem um computeiro aqui, vai falar, olha, engenharia de software, que é mais ou menos um pouco, assim, né? Então, é mais quando a gente está descrevendo arquiteturas, né? E a metodologia Arcadia, ela foi construída pela Thales, né? Pela uma empresa francesa aí, uma empresa pequenininha francesa e tal, e ela chegou na seguinte conclusão: a gente precisa de uma metodologia que todos os meus stakeholders entendam o que eu estou fazendo, assim, né? Então, o arquiteto do sistema explique, o pessoal de safety, de security, de performance entenda, a minha linha de produção também entenda, e eu possa passar por subcontratados também aquela informação para eles construírem os seus sistemas também. Então, a Thales experimentou diferentes alternativas e chegou num arranjo, né, que é chamado Arcadia. Essa metodologia Arcadia é uma norma francesa, assim, né, não é internacional e tal, apesar dos franceses acharem que são donos do mundo e tal, criaram tudo, né? Mas assim, toda palavra do mundo é de origem francesa. Isso é o que todo francês diz, assim, né? Mas talvez seja verdade. Quem morou na França, Márcio, mais ou menos isso, né? Então, assim, essa metodologia é uma metodologia francesa e é uma norma francesa de descrição de sistemas também. E o que ela faz? A proposta dela é que saia desde o conhecimento do que é o problema até chegar na estratégia de criação do sistema. Então ele vai desde entendendo o que as pessoas precisam até entregando para a linha de produção o que cada parceiro tem que produzir. Então vamos fazer só um exemplozinho assim, né? Então imagina que eu tenho um usuário de algum local, meus alunos todos viram esse exemplo 500 vezes, né? Então a gente tem um usuário de um determinado local, esse usuário quer trabalhar, ele quer descansar, quer se proteger, quer entrar e sair do determinado local. E a gente tem outros atores que acontecem no sistema. Então a gente tem veículos que circulam, a gente tem um ambiente que esquenta, esfria, ilumina, a gente tem intrusos ou bisbilhoteiros que querem ver dentro do ambiente, querem invadir, assim por diante, e a gente identifica, olha, a rua me incomoda porque tem ruído me incomodando a fazer essa tarefa. Olha, o ambiente me traz calor, então eu crio uma setinha uma com a outra, eu construí um diagrama que tem uma lógica por detrás, que é um modelo, para a gente conseguir explicar que está calor e porque isso me atrapalha a trabalhar. Assim como o bisbilhoteiro, eu não quero que ele veja enquanto eu estou descansando, porque eu não estou na atenção. Eu também não quero que ele invada, então eu preciso me proteger. Então eu consigo descrever qual é o meu problema. Veja, não tem solução, não sei como isso aí vai ser resolvido, mas eu estou descrevendo só o problema, só e somente o problema. Não tem nenhum outro sistema que está aqui, só o que está no problema. Mas a gente precisa, beleza, a gente entende qual é o problema e a gente propõe uma solução. Olha, eu podia fazer uma porta nesse meu local. Essa porta vai bloquear a temperatura, vai bloquear a iluminação, eu vou conseguir entrar e sair do local, vai bloquear intrusos, vai bloquear que pessoas vejam e vai conseguir minimizar o ruído. Então, eu propus um sistema que vai conseguir descrever qual é quais são as minhas interfaces, as minhas relações com com os meus atores. Então, aqui eu tenho uma arquitetura, né? Tenho uma arquitetura com funções que o meu sistema precisa ter. E essas funções interagem com funções de outras pessoas. Então a gente tem interfaces, a gente tem relações, a gente tem propriedades emergentes surgindo aqui dessas relações, né? Beleza, a gente anda mais um passo, a gente fala, olha que legal, a gente tem a porta. Vamos subdividir a porta? A porta tem mecanismo de trava, tem mecanismo de articulação, tem mecanismo de abertura de persiana, a gente consegue
deixar mais fresco porque tem um determinado isolamento. Então a gente consegue decompor o meu sistema, que antes era uma porta, decompõe em subsistemas e cada um desses subsistemas recebe uma função. Então a gente partiu do nosso problema, dissemos, olha, a gente vai ser resolvido com um sistema tipo porta, e agora essa porta é feita por essas partes, e cada um é um diagrama, que faz parte de um modelo, que segue uma linguagem, que são caixinhas e setinhas. É quase educação artística, né? Então a gente liga caixinhas, setinhas e pinta de cores diferentes. E depois disso a gente pode falar, beleza, aquela minha caixinha, que é um mecanismo genérico de travamento, vai ser feito por uma fechadura. Essa fechadura tem um comando de trava, um comando de destrava, né? Então a gente tem esse mecanismo de articulação, foi feito por uma dobradiça, hinge aqui, foi feito por uma dobradiça. O meu painel da porta faz esse papel aqui de isolamento. Então agora eu posso dizer que esse meu sistema ele é construído por todas essas partes. E dizer qual fabricante de cada uma dessas partes eu vou escolher. Então, nada mais essa brincadeira, nada mais é do que, a gente entendeu o problema, a gente pode escrever requisitos para esse problema, propusemos um sistema que resolve esse problema, fizemos a decomposição da porta em múltiplas partes, e essas múltiplas partes aí, a gente escolheu quais fabricantes vai fazer. A gente escolheu que esse mecanismo de travamento pode ser vários mecanismos de travamento, mas a gente escolheu ter uma fechadura. A gente poderia colocar uma tramela lá e resolvia. Assim, né? A gente poderia pegar uma tora e encaixar assim, para travar a porta, mas a gente escolheu uma fechadura. Então a gente deu uma solução técnica para aquele sistema. Então veja, a gente caminhou de um problema que a gente não sabe como vai ser resolvido, e aí já tem cara um pouquinho do que a gente faz nos documentos, né? Na NOP, por exemplo, a gente não faz só as necessidades, então a gente só descreve qual é o problema. Aqui a gente vai descrevendo requisitos de um sistema como um todo, a gente não sabe o que tem dentro. A gente pode descrever como a operação daquele sistema tem que ser, independente de como ele é feito. Então tem mais cara de requisitos operacionais. E agora a gente decompõe o sistema em todas as suas interfaces. Então a gente já pode ter um requisito técnico, logístico, porque tem empresas envolvidas e tal, e características industriais da criação do meu sistema. Não? Então é interessante como cada coisa estão interligadas. Não? Beleza. Só algumas considerações aí sobre engenharia de sistema baseada em modelos antes da gente dar prosseguimento. Não? Então, a engenharia de sistemas tem a ousadia de querer ser a única fonte de verdade do seu projeto, porque está tudo armazenado lá. E a ideia é que a gente tenha mecanismos de transformação para cada uma dessas grandezas. Que da engenharia de sistemas, dessas representações mesmo, que das caixinhas e setinhas, a gente consiga exportar um design elétrico, um design mecânico, características programáticas, fazer atividade de certificação e avaliação, né? Só para... Fui explícito o suficiente? Tá. Eu aponto os meus alunos, né? Foi fazer essas atividades todas, avaliação, né, Rebeca, também, né? Tudo nasce de uma arquitetura que a gente pode construir exportando para os diferentes cyber, tudo pode nascer de um domínio que se transformado em outros domínios, né? Beleza, vamos na DCA 406, só fazer só um en passant, né? Só para quem não conhece. Ela tem várias fases, a gente só vai focar na fase de concepção, né, e na fase, se não me engano, de viabilidade e definição, isso. Só as primeiras fases do ciclo de vida da DCA. E por quê? Porque ela coloca esses 3 conjuntos de documentos que a gente tem que fazer logo no início do ciclo de vida, que é descrever as necessidades, aí você já ring the bell, tá vendo? Pô, eu expliquei para vocês que eu posso descrever as necessidades com aqueles diagramas. Está aqui, porque a gente precisa fazer isso no início do ciclo de vida. Detecção da carência e oportunidade e elaboração das necessidades. Então a gente precisa descrever qual é a necessidade que o guerreiro tem que ter lá, sem descrever como que ele tem que ser resolvido, porque aí você vai comprar, vai contratar alguém e assim por diante depois. Mas antes a gente só precisa descrever qual é o problema dele.
Depois disso, a gente vai escrever os requisitos de um possível sistema que vai resolver essas necessidades. Isso é chamado de requisitos operacionais. Primeiro são necessidades operacionais, depois são requisitos operacionais. Depois disso, o processo vai caminhando, a gente vai conversando com diferentes stakeholders, assim por diante, até que a gente cria um documentozinho chamado, Requisito Técnico Logístico Industrial, em que é de fato o momento que, no caso do ciclo de vida da FAB, a gente publica para que as empresas entrem e proponham os seus sistemas. Então a gente caminhou da necessidade, escrevendo o requisito, e depois publicando esses requisitos para que as outras organizações entendam. Provavelmente a Marinha tem um ciclo de vida similar, e o Exército também deve ter um parecido, assim, né? Que façam esse tipo de atividade. Né? CONDOP, COMOP, a gente já teve essas discussões no laboratório com vários nomes diferentes. Assim, né? Mas são processos de licitação. Primeiro a gente descobre que a gente precisa de alguma coisa, escreve como, o que precisa ser resolvido, e depois a gente detalha para que a gente possa fazer aquisição de mercado. Assim, né? Ou colocar numa cadeia de desenvolvimento em alguma organização, nem que seja um instituto interno, assim por diante. Né? Então, esse aqui é a DCA 400-6, pelo menos nessas primeiras fases. Né? E para isso a gente tem proposto uma metodologia que une aquelas duas linguagens de engenharia de sistemas, o OPM e o Arcadia, para que a gente consiga, de certa maneira, propor uma formalização de engenharia de sistemas que não seja Excel e Visio, assim, da vida, assim, né? Que não seja PowerPoint, assim, porque a gente quer ter um modelo que possa evoluir, né? E também não vai ser bala de prata, a gente sabe que não existe, né? Porque a própria engenharia é um problema por si só. Mas o que acontece? As indústrias estão fazendo adaptações dessas linguagens, colocando uma cultura organizacional. Né? Cada indústria faz modulações dessas duas metodologias para atender a sua cultura. Enquanto a gente aqui na academia, a gente pesquisa com a melhor maneira de se fazer cada uma dessas engenharias, essas metáforas que a gente falou e assim por diante. Então, a nossa proposta que a gente tem feito e a gente tem utilizado é que a gente tentou criar uma metodologia híbrida, sim, que harmonize alguns diferentes aspectos positivos, né, tentando minimizar os negativos, e vamos ver o que sai. Assim, né? Então, a gente tem conseguido instrumentar isso de alguma maneira. E a gente tem feito utilizando essa lógica que eu falei para vocês do Trivium. O Trivium, ele é um documento medieval, vocês já ouviram falar, que era como as freiras ensinavam nos lugares de freira, que eu não sei o nome. Convento, seminário, sei lá, seminário de padre, né? Tudo bem, tinha um nome, né? Convento, eu acho mesmo. Então, as freiras eram, assim, os escolares, né, os escolásticos, né, que sabiam ler os documentos, né, e para ler o documento você precisa entender os símbolos, você precisa entender a lógica do documento e precisa entender o que cada parágrafo em cascata representa na oratória daquele texto. E é uma linguagem, assim, né, como qualquer outra. Né? Então, em termos de engenharia de sistemas baseada em modelos, a gente tem os símbolos, que a gente viu bem rápido, assim, né, do OPM e da metodologia Arcadia. A gente viu que tem uma lógica, tanto do OPM quanto do Arcadia, e a gente viu que a gente poderia integrar isso tudo, né? A gente poderia integrar isso tudo de forma que a gente conseguisse enxergar a verdade filosófica, agora vamos dizer assim, mais engenheirística, em cima desses conjuntos de elementos. Óbvio que o OPM e o SysML têm as suas linguagens, como a gente viu, o OPM tem a sua lógica, o SysML tem a sua lógica, só que como que a gente pode unir isso tudo e entregar isso tudo no fluxo que, por exemplo, o ciclo de vida não é só para isso, mas um fluxo de um ciclo de vida como o da FAB a gente poderia usar, né? Então, vamos dizer assim, essa cereja de bolo. Eu já estou caminhando para quase mais 500 slides. Mas calma, está acabando. Então,
vamos ver, como que essa metodologia aqui pode funcionar juntando o OPM que vocês viram e o Capella que vocês viram. Spoiler, a gente tem uma disciplina inteira só para explicar isso, assim, né? Mas vai ser bem rapidinho. No Brigadeiro Vital, lembra, né? A gente teve essa matéria, você fez ano passado, né? Eu acho, se não me engano. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisa o contexto, né? Analisa o contexto. Então, a gente precisa entender como que esse contexto funciona, assim, qual é o contexto do meu problema, para depois formalizar esse contexto para descrever um documento que formalizar esse contexto. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender o problema. Então, a gente tem um problema, que é o problema de queimadas. Esse é um problema clássico da área aeroespacial, assim. Então, a gente tem um problema de queimadas, a gente tem que entender os atores, os stakeholders do meu problema e conseguir entrevistar cada um dos meus atores e, usando o APM, identificar, beleza, olha, eu tenho um problema de combater o incêndio, porque o incêndio transforma uma floresta queimada para não queimada para queimada, uma floresta não queimada para queimada, eu tenho um grupo de focos de incêndio e tem um tempo de queima, assim por diante. Então tem várias informações que podem ser modeladas em OPM para descrever o problema pelo problema. Assim, eu estou descrevendo como é que é um problema e entendendo qual é o problema. Entendendo esse problema, eu posso ir já para outra metodologia, Arcadia, e começar a descrever, beleza, olha, eu tenho essas capacidades que acontecem na minha situação problemática, eu tenho um corpo de bombeiro, eu tenho a população, eu tenho foco de incêndio, revistas, minhas revistas querem saber estatísticas do meu incêndio e da operação dos meus combatentes de incêndio, para eles influenciarem ou não, ou descreverem a situação para a população em geral. Então, assim, eu estou só descrevendo o problema, eu não sei como que esse problema vai ser resolvido. E veja, mesma simbologia, caixinhas com setinhas, que é a linguagem na engenharia de sistemas. Ou eu posso escrever fluxos de tempo. Se uma informação chega para outro ator, ele pode fazer um loop de atividades enquanto o incêndio não for apagado, continue apagando, ou continue a nadar igual a Dory. Tá bom. Sem risada. Obrigado, Rebeca. Tá bom. E daqui sai a formalização das necessidades. E que para a gente aqui, é chamado de necessidades operacionais. Então, ele está dizendo, olha, esse stakeholder está descrevendo essa situação problemática, essa necessidade. Olha, eu preciso imaginar tal região, blá, 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 porque onde tem incêndio, como vai fazer, eu não sei, mas eu preciso ter essas informações daquela região, eu preciso ter um elemento de comunicação com a mídia para descrever corretamente o que acontece, assim por diante. Então, eu formalizo o meu problema, não sei como vai ser feito, mas eu formalizo esse problema. E aí, eu passo para uma segunda camada. Vamos voltar aqui no meu framework todo. Ó. Eu entendi isso aqui tudo, aqui, ó. Entendi o que as pessoas estão dizendo para mim e formalizei uma necessidade. Para que eu possa propor, beleza, eu vou propor uma solução com essa cara. Então, é onde vem aqui. Então, eu proponho essa solução com uma determinada característica. Então, eu vou lá, eu proponho um sistema que vai capturar informações do incêndio e distribuir para as outras pessoas. E ele só tem duas caixinhas, que é identificar foco de incêndio e distribuir informação. É só isso, só isso. E daqui sai todos os requisitos de operação que esse sistema tem que ter. Não sei como vai ser feito, mas ele tem que ter aqueles requisitos para que atenda às minhas necessidades. E faça o quê? Rastreabilidade para as necessidades que foram colocadas. Então, isso aqui é um diagrama, com um modelo por detrás, para eu descrever essa característica. Depois disso, eu posso criar soluções. Poxa, eu tenho esse problema, eu sei que eu preciso capturar em foco de incêndio e distribuir informação. Então, posso fazer um brainstorm e depois disso decompor, que nem a porta. A porta era um quadradão, aí eu
fiz uma decomposição em partes. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou explorar possibilidades, depois eu vou fazer a decomposição nessa possibilidade. A gente pode usar OPM para fazer essa decomposição. Então, a gente tem incêndios que precisam ser identificados. Então, tem um processo de identificação de incêndio. Então, a gente pode detectar via aérea, via espacial ou via sensores de solo. A gente pode criar grupos de trabalho que vão aí decompondo e a gente vai modelando, a gente vai formalizando em software aí todos esses elementos. Mas eu vim aqui e escolhi, ou sei lá, alguém escolheu, que a gente vai usar via satélite. Beleza, via satélite pode ser por um grande satélite ou pode ser por um pequeno satélite. A gente pode ir criando cadeias de decisão e deixando bem claro, cria um modelo de decisão aqui, assim, eu tenho essas decisões nesse nível, essa decisão pode ser dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Então eu estou fazendo uma exploração da decomposição das minhas possíveis soluções. E veja, em OPM, naqueles símbolos, quadrados, a gente tem só dois símbolos. Um quadrado são objetos com possíveis estados, e a gente tem aqui processos e seus relacionamentos uns com os outros. Então, a gente usou a linguagem de sistemas. Beleza, formalizando. Aí como é que a vaca começa a atolar. Assim, né? Então, beleza, agora a gente vai começar a decompor as coisas. Então, a gente começa a ter aqui uma caixinha branca que a gente vai começar, beleza. Antes era uma porta que tinha coisas dentro, agora é um satélite. Esse satélite tem subsistemas aqui dentro. Então, esses subsistemas vão ter funções que podem ter subfunções e a gente pode ir indicando um requisito para cada uma dessas características ou interfaces que esse sistema vai ter. Então, a gente já pode descrever o como eu gostaria que o meu sistema se comportasse. E o como vai ser publicado num documento chamado RFP, né? E esse RFP vai ter como anexo os requisitos técnicos, logísticos e industriais, que são os nossos requisitos dos elementos de sistema. Então, a gente vai dizer quais funcionalidades eu gostaria que tivesse, quais interfaces eu gostaria que tivesse, não como uma caixa preta, eu vou saber o que tem dentro. Mas vamos dizer que a gente é uma organização que continua construindo. Né? A gente não vai só fazer um buy, né? A gente não vai só comprar, a gente vai continuar construindo. Não, faltou uma etapa. Além de descrever, faltou uma etapa. Além de descrever a arquitetura, a gente pode descrever o conceito de operação. Amanhã a minha aluna Carline vai estar apresentando um trabalho de como modelar o conceito de operação utilizando diagramas de sequência aqui. Então a gente pode modelar a lógica de um comportamento. Amanhã vocês podem ver a apresentação dela. E essa lógica de comportamento aí pode ser descrita também em um modelo. Então, o conceito de operação, por isso que eu expliquei lá atrás, pode estar aqui descrito, que a gente pode usar um modelo para descrever. Esse modelo tem sua regrinha de construção. Aqui é uma linha de tempo, aqui é uma função que acontece, então ela tem uma saída, que é a entrada para outra função, e assim por diante. Então, tem uma linguagem por detrás para descrever o conceito de operação. Beleza. Então, a gente constrói o que a gente gostaria. Então, aqui, a próxima camada é a arquitetura a ser concretizada. Né? Então, a ser concretizada quer dizer o quê? Eu vou tomar decisões. Então, eu vou tomar decisões pelo fabricante A, B, C ou D. O fabricante vai construir 2 barramentos, um barramento de dados, um barramento de energia, aqui em rosa e em vermelho, que vai interconectar cada um desses subsistemas, cada um em umas cores. Esses subsistemas vão ser decompostos, o verdinho aqui foi decomposto em outras partes internas. E a gente pode também agora propor, beleza, o meu sistema foi construído, vamos propor como ele vai ser instrumentado para ser verificado. Então eu posso criar um test bed e em cima do modelo falar, eu quero fazer a instrumentação nessa interface, nessa interface, nessa interface, nessa interface, e diretamente com o computador de bordo desse determinado subsistema. Então, quando a pessoa for projetar, construir de fato, o fabricante for construir, ele vai falar assim, eu quero uma interface, é requisito. Eu quero que tenha uma interface para eu conseguir fazer o meu teste e avaliação em cima. Então, eu estou prevendo essa arquitetura. Entendeu? Então, estou prevendo o que vai acontecer no ciclo de vida lá da frente, quando eu estiver no início do ciclo de vida, e identificando como eu gostaria que o meu sistema fosse construído, e criando um modelo disso tudo.
criando um modelo disso aqui tudo, né? Então, basicamente essa metodologia, a gente passou por todas as etapas aqui, ó, era entendendo o conceito, entendendo o sistema a ser proposto, mostrando alternativas, lembra que aquela decomposição, se é a solução aérea, se é a solução espacial, a solução terrestre, formalizando uma solução e dizendo como ela vai ser construída. E cada uma delas aí poderia estar associado a um momento do ciclo de vida, né? Só para título de curiosidade, a gente tem aplicado isso aqui tudo nos projetos do PESI, né? Então, por exemplo, o Carpones a gente usou essas duas camadas, o Lessone a gente usou todos, a Ticora a gente usou só a primeira camada, SGDC a primeira. Isso aqui é um outro projeto de sensoriamento de objetos espaciais, sensoriamento espacial a gente já usou essas duas camadas. Isso aqui é um sistema de monitoramento de acidentes no centro de lançamento. Acho que o Igor só andou APM, né? Talvez, né? Só APM. Então, assim, são todos projetos aí que a gente tem trabalhado. Então, a gente só andou essa camada aqui por enquanto, né? Então, são todos a utilização dessa metodologia nos diferentes aí projetos estratégicos embaixo do guarda-chuva do PESI, né? O Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, né? E só para ser encerrando, porque eu acho que eu já estou passando a hora, né? Ou já passei? 4h20, tá bom. Então, estou just in time, obrigado. Então, Então, tudo isso daqui pode ser bem interessante e tal, mas para ser aplicado, geralmente a gente aplica isso em times multidisciplinares, em que todo mundo senta na mesma sala e a gente, cada ponto de vista de safety, o ponto de vista de eletrônica, o ponto de vista de mecânica, todo mundo está junto no mesmo ambiente e nesse mesmo ambiente a gente evolui o projeto só na fase conceitual. Isso aqui tudo que eu falei para vocês é tudo na fase pré-A, não pré-A, bicho pré-A, porque o aluno é foda, né? Toda vez que eu falo pré-A, chega um meme no meu celular com uma pré-A, assim, né? Mas eu tenho um meme aqui, tá, vamos continuar. Então é tudo na primeira fase do ciclo de vida, que é a fase 0, pré-A. Antes, agora toda vez que eu falo pré-A, vocês lembram o bicho pré-A, né? Impressionante, é assim que acontece, assim, né? Essa é a história do professor do ITA, assim, né? Que tem um meme só para ele. Então, tudo isso aqui acontece nas primeiras fases do ciclo de vida. Então, toda essa concepção, mesmo essa arquitetura ser realizada, ela vai acontecer assim na fase 0 ou na fase A, e a gente vai ter essa ideia de como o sistema vai ser construído logo no início, antes de ir para a fase B, C, as próximas fases do ciclo de vida. C que é industrialização, D que é teste, integração, E que é operação e F que é descarte. Também no início, então veja, até pela DCA 406, isso aqui está na fase ainda de concepção do sistema, assim, né? Não foi comprado, não foi desenvolvido, não foi nada, a gente só está concebendo as coisas. E a gente passou por isso tudo só na fase de concepção. E nessa fase de concepção, em geral, a gente usa uma outra ferramenta, que é a engenharia simultânea, que é a matéria que a gente está dando esse semestre agora, que é TE 219, em que a gente ensina as pessoas não se matarem na sala enquanto fazendo projeto junto. Basicamente é isso que a gente ensina, assim, né? Que as pessoas não se matem enquanto lidando com a complexidade dos sistemas. Eu brinco que é igual Game of Thrones, assim. Quem pegar a espada antes é a que sobrevive, assim, né? Mas o Daniel passou por essa experiência, a Rebeca está passando, por fazer concepção integrada. É difícil, assim, né? Por quê? Porque os sistemas são muito complexos e cada detentor de uma das especialidades quer fazer o seu melhor, assim. Então o cara de mecânica vai querer fazer o melhor sistema mecânico possível, mas o cara de IA vai querer também fazer o seu melhor sistema possível, assim, né? E às vezes vamos dizer assim, paradoxal, é contraditório. Às vezes eu quero um sistema que opere na indústria 4.0, mas eu vou usar uma técnica de usinagem com um material específico que a minha característica de indústria 4.0 não permita, mas o cara mecânico quer porque quer, assim, né? Então a gente tem que conseguir balancear essas brigas
que acontecem com cada vez maior complexidade dos sistemas. Então tem as disciplinas todas que podem ser envolvidas, né? E a gente tem vários agravantes. Primeiro, a gente tem que ter tempos de resposta cada vez mais rápido, né? Então os sistemas precisam estar prontos cada vez mais rápido. As organizações, tanto militares quanto comerciais, industriais, aí, fizeram na década de 80, 90 propostas de acelerar o desenvolvimento de sistemas. Aqui o ciclo de vida de aquisição de armamento, utilizando a engenharia simultânea, aqui é o seu correlato na área corporativa, né? Como acelerar a parte industrial. Isso é antes de linha, assim, não tem nada, nem a Toyota, não tem nada a ver ainda, assim, não foram formas de acelerar o sistema, né? Então foi proposto uma forma de conseguir acelerar o desenvolvimento de sistema, e isso foi chamado de engenharia simultânea, né? Aí o software veio com um manifesto ágil. Então foi proposto um arcabouço como esse, que a gente teria que ter um ambiente bonitinho para fazer engenharia, precisaríamos de um time interdisciplinar, precisaríamos de um processo, uma metodologia que poderia ser da engenharia de sistemas, baseada em modelos, que constrói um modelo que é integrado, um modelo de projeto integrado, Integrated Design Model, em cima de um software. Olha que mágico como as coisas todas se casam, fala. Então. Também, sim. Então, a engenharia simultânea, ela ainda não dá tempo de fazer o gêmeo digital. Porém, o gêmeo digital pode estar pronto para te ajudar a fazer o sistema, assim, né? Então, um daqueles atores que você descarrega no... Eu tenho um aluno de mestrado só para isso. Um daqueles atores que você descarrega no sistema, ele é um gêmeo digital pronto, assim, você vai te servir de baseline ou de base para você construir em cima. Então, eu quero construir um drone. Por que não eu ter uma biblioteca de drones prontas para eu adaptar o meu drone e fazer as modificações em cima? Então, eu tenho um gêmeo digital mais ou menos pronto, que eu faço adaptação. Mesma coisa de um tanque, de qualquer outro tipo de veículo, assim, né? Então, na verdade, a minha aluna está fazendo um conceito chamado trigêmeos digitais. Então, assim, que é... A gente usa ilícitos, no laboratório. A gente não usa ilícitos no laboratório. Não? Mas a gente usa algumas coisas no laboratório. Então, beleza. Então, isso aqui é a cara de ambiente de engenharia simultânea, assim, mas isso aqui é o pessoal da Agência Espacial Europeia. Cada cadeira daqui é um especialista integrando informação, assim, fazendo engenharia de sistemas do seu sistema. Então, ele está fazendo engenharia de sistemas do seu sistema de maneira simultânea do cara do outro sistema, simultâneo do cara do outro sistema. Então, todas as especialidades estão fazendo engenharia de sistemas baseado em modelos do seu sistema de maneira simultânea, para apresentar no mesmo ecossistema. Pode ser bonitinho assim, pode ser feinho assim, mas eu acho muito mais legal assim, por sinal, né? Então a gente pode fazer engenharia simultânea na cadeirinha do lado de fora, né? E assim como as outras engenharias, a engenharia simultânea agora está nesse paradigma de modelos. Então, ao invés de ter Excels aqui, vários Excels, que a gente interligava informação através de planilhas, agora a gente tem um modelo único, que todo mundo trabalha em cima do mesmo modelo, que é aqueles modelos que vocês viram lá, do APM e do Arcadia. São as duas metodologias que podem falar juntas. A gente cria modelos, as pessoas vão lá numa área colaborativa, criando seus modelos e interagindo com seus modelos. Em particular, essa área colaborativa, a gente tem um software da empresa Obio, que é francesa e canadense, que permite que os nossos modelos se conversem uns com os outros aí. Excelente. Partindo para as considerações finais, eu vou acabar no tempo. Olha que sucesso. Tudo que a gente tem feito porque o próprio PESI nos pediu para fazer, então a gente não inventou nada, assim, não tem nada, assim, a gente inventou a teoria e tal, mas não é nada que tenha sido totalmente da nossa cabeça, porque o PESI já dizia que, olha, a gente precisa de processos de engenharia do PESI que seriam baseados em engenharia de sistemas. A gente deu um sabor de engenharia de sistemas baseado em modelos. E
esse processo tinha que seguir a DCA 400-6, que permitisse a gente fazer interação em tempo real entre equipes, aí entra a engenharia simultânea, desenvolvimento de requisitos dos sistemas. Vocês viram os requisitos, apontados nas arquiteturas, que nos auxiliassem a fazer os testes de aceitação. Então a gente pode descrever nos modelos todos os testes e que ele permitisse ser um modelo de acompanhamento do ciclo de vida, assim, que a gente conseguisse usar esse modelo para as atividades do ciclo de vida. Então, nada que a gente fez aqui foi 100% desatrelado com demandas, né? Então isso aqui, na verdade, a gente foi ajustando para propor uma solução para o que estava escrito aí no Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, né? Então, nossa, ficou péssimo. Então a gente tem a nossa sala de concepção, que chama Conceptio. Lá a gente faz engenharia de sistemas, a gente faz uma coisa que está nascendo, que é engenharia de missões. A gente faz engenharia simultânea, né? Então a gente faz tudo no laboratório. Isso aqui é a carinha do nosso laboratório. A gente tem uma mesinha de engenharia, quando a gente consegue roubar a mesa dos outros laboratórios, cadeiras dos laboratórios, a gente tem todas essas cadeiras. Mas quando a gente tem uma bancada que a gente tenta simular engenharia simultânea e de sistemas, a gente tem uma mesinha para design thinking, o Cavaleiro do Zodíaco está lá, para quem tiver curiosidade de ver, né? A gente tem equipamentos de prototipagem, impressora laser, cortadora laser, e a gente tem uma areazinha que a gente está fazendo a nossa engenharia de missão baseada em modelos. Então a gente está desenvolvendo uma infraestrutura de modelagem e simulação de sistemas que as decisões que forem tomadas aqui, a concepção, vem para cá para ser simulado, né? E até com um pilot in the loop. A gente possui, isso aqui é o que vocês viram já na aula, a gente está adicionando essa camada do lado e a gente tem usado a infraestrutura do meu amigo Steve, que tem um stand lá fora, que é da VR Forces, assim, né? Então a gente usa o ferramental deles para fazer a parte de simulação toda aqui. Então o pessoal da MEC tem ajudado bastante a gente para construir, não estou fazendo propaganda não, mas ele tem ajudado bastante a gente a construir a parte de simulação aqui, assim, né? Então a gente propõe um sistema e consegue simular, propõe um sistema e consegue simular, né? Então algumas considerações aí para a gente fechar. Engenharia de sistemas é sobre o que eu quis dizer? Nossa, o Google Translator me pregou uma peça aqui, assim, né? Eu apertei aquela ferramenta, traduzir automático do Word lá, do PowerPoint, me sacaneou. Provavelmente eu devo ter querido dizer que engenharia de sistema é sobre entregar o melhor sistema possível, a melhor solução possível, acho o melhor valor, foi o melhor valor para o sistema, entregar o melhor valor, provavelmente eu devo ter arrastado daqui para cá, é sobre a entrega do melhor valor para o stakeholder através de um sistema, foi isso que eu quis dizer, né? Então, engenharia de sistema baseada em modelos é apenas engenharia de sistemas usando ferramenta, nada mais do que isso, assim, né? Então, por isso que eu fiz aquela introdução de engenharia de sistemas antes, porque não é nada diferente, a única coisa é que tem software. Então, a gente tem um curso inteiro sobre isso, geralmente eu dou esse curso online, então quem quiser fazer, fica à vontade, assim, não precisa estar... É ideal estar escrito, mas a gente dá sem estar escrito também. Isso se apaga, porque senão a Maria Ângela vai... Isso, né? Em algum momento, a engenharia de sistema baseada em modelos vai dominar a engenharia de sistemas, assim como o CAD dominou a engenharia mecânica. Ninguém faz model-based mechanical engineering. Não existe model-based mechanical engineering. Model-based electrical engineering. É só electrical engineering, assim, não tem model-based. Porque você usou o SPICE, assim, né? Uma ferramenta de modelagem elétrica, assim, né? Você não chama de engenharia elétrica baseada em modelos, sabe? Então, provavelmente a engenharia de sistema baseado em modelos vai perder o baseado em modelos em algum momento, e é o que eu gosto de chamar, e simplesmente chamar de engenharia de sistemas. Então, a engenharia de sistemas é a base para interconectar as disciplinas, eu diria que é o Lego ou a língua franca da engenharia, assim. Então, é a linguagem que todo engenheiro tem que saber falar, assim, né? Então, cada vez mais vai se tornando a linguagem padrão de fazer projetos, assim, né? Então ela é perfeita para ambiente de desenvolvimento colaborativo e a gente tem um curso específico fazendo propaganda também aqui no ITA, que é a engenharia simultânea, que é um ótimo curso, né, Rebeca? Vai passar na matéria. Pode falar.
Tem. O System Security é só uma propriedade que o seu sistema tem que ter. Assim, né? Sim. Sim. Assim como o Safety, assim como qualquer outra propriedade que você queira colocar. Assim, né? O Design for qualquer uma... Escolhe o X que você vai colocar. Assim, teria uma literatura inteira para aquele determinado domínio. Beleza. Então, finalizando, olha só, just in time. Venham nos visitar no Centro Espacial ITA e se vocês tiverem alguma pergunta, eu talvez tenha respostas. Mas é só entrar em contato comigo, meu e-mail é super fácil. Às vezes eu recebo a professora Cristiane ou a professora Cristina, mas sou eu atendo mesmo que vocês errem o meu nome, né? É cris@ita.br. E qualquer coisa visitem o Centro Espacial aí no período que vocês estiverem por aqui, que eu vou estar lá... provavelmente fazendo modelo de alguma coisa, assim, provavelmente, né? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que é um universo de informação, assim, mas é um en passant da história do que a gente faz, né? E mais ou menos, tá vendo? Tem até um modelinho do APM aqui, ó. A aula está terminando, ela saiu do o encerramento, sai do meio da apresentação para o fim, assim, né? Tá vendo? Tem até um easter egg, assim, né? Para colocar assim, não? Péssimo, né? Assim, né? Eu perdi tempo fazendo easter egg, assim, né? Na minha própria apresentação, assim, né? É muito problema mental, né? Excelente, pessoal. Alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma... Não, ótimo, adoro quando é assim, né? Paulo Olímpio. Ah, é, me prender. Não, de entregar uma lembrança. Ah, beleza, Olímpio. Eu terminei, pessoal. Yeah, ninguém tem pergunta, então a gente já pode fazer o encerramento aqui, né? E eu vou entregar a lembrança, né? Vamos ficar mais aqui. Bom, eu sou muito descontraído, então assim, não repare, assim, eu falo bastante bobagem, assim, mas faz parte. Eu sou coronel da reserva, Olímpio, sou coordenador do PPGAL e é com grande satisfação que eu gostaria de dar o nosso agradecimento aqui, né? Como todos sabem, né? O PPGAL é um dos organizadores aqui do CIG, né? E desse evento todo, né? Que, ou seja, quem toca, né? Quem faz acontecer o CIG aqui dentro do ITA, né? Do DCTA/ITA. E a participação do professor Christopher aqui nesse mini curso do CIG é uma participação que a gente tem, assim, quando eu vi o curso, né? De área de sistemas aqui, eu fiquei muito feliz, né, de ver que a gente tem esse momento aqui como um momento em que a gente está expondo uma funcionalidade, uma opção de ensino e pesquisa aqui no ITA. O professor Christopher é um entusiasta desse assunto aqui no ITA, um especialista. Acompanhei a chegada dele aqui, o credenciamento me deu trote. Né, dei trote, o credenciamento dele na pós-graduação. E eu fico muito feliz, né, como coordenador do PPGAL, de ver hoje em dia, né, que eu falo, a manivela girar. O professor Christopher já orientando alunos do PPGAL, junto com alunos alunos civis, quem a gente não sabe, quem vai ali no SEI não sabe, assim, é como se fosse realmente um laboratório de uma universidade tradicional, mas fundindo, né, assuntos de natureza civil, militar, né, e isso é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente, da concepção do PPGAL, isso foi pensado, tá? E então, acho que esse é um momento para mim que eu vejo que a gente está fazendo o dever de casa certo, né, e está vendo isso acontecer. Tá? Então, professor Christopher, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar pelo trabalho, não só do curso, mas do que a gente vê o senhor fazendo aqui, né? Quando eu vejo o senhor falar de NOP, junto com teorias, né, de sistemas e tudo, a gente realmente vê. NOP é um conceito muito interno da Força Aérea e tudo. Quando começa a fazer esse paralelismo, essa conexão com métodos, né, que já são tradicionais, ou métodos que é como se fosse, que já vem sendo discutido, né, no meio acadêmico, no meio empresarial, a gente vê que a gente está fundindo dois assuntos, né, e tentando extrair o melhor dos dois mundos, né,
Então, isso é muito importante e, mais uma vez, parabéns aí pelo curso, né, e por todo o trabalho aí que o senhor vem passando. É isso. Para materializar isso, eu gostaria de passar essa placa aqui de agradecimento ao professor. Tá escrito certo meu nome? O professor do Instituto Tecnológico do ISO, Christoph, está certo. Tá certinho. Schneider, eu não sei se está certo, não. Tá Porque certo, até tá hoje, certo, tá né, certo. eu mesmo já escrevi o seu nome várias vezes errado. Por isso que eu faço a piada antes. Do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pelo minicurso apresentado na primeira semana de aplicações operacionais ao Preparo e Emprego. Muito obrigado. Que é isso, Faça a amigo. sua